Vamos então ler o texto, Gênesis 12, versículo de 1 a 4. Ora, disse o Senhor a Abraão, já vou falar Abraão, beleza? É porque senão toda hora eu vou fazer uma confusão danada de chamar Abraão, e você vai achar que é duas pessoas. Como é uma só, o nome foi mudado, eu já vou logo para o Abraão, fechou? Aí acaba o meu problema aqui, menos uma coisa para eu preocupar. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos ler juntos o 4? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Senhor, tua palavra acaba de ser lida, e ela é viva e eficaz. Ela invade o nosso ser e traz à tona tudo aquilo que nós precisamos de receber da parte do Senhor: mudança, perdão, tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso coração, a tua palavra pode fazer. Então nós te pedimos que nessa noite o Senhor nos use, para que a tua voz seja ouvida, para que a tua vontade seja cumprida, no nome de Jesus, amém. Irmãos, eu quero compartilhar com você esse texto com essa temática: seja você uma bênção. Eu pastorei 3 anos em Carangola, e eu tinha um senhor que andava às vezes comigo, ele dizia assim: pastor, ninguém é tão ruim quanto dizem, ninguém é tão bom quanto dizem. Consegue entender? Ninguém é tão ruim quanto dizem, ninguém é tão ruim quanto dizem. Se você pegar talvez o pior homem da história, eu acho que deve existir homens até piores, mas um homem muito conhecido é Hitler. Um homem mau, foi instrumento para matar muita gente, de mortes muito horríveis. Hitler foi muito mau, mas para alguém ele foi bom. Talvez pode ser para uma ou duas pessoas, mas foi bom. Por isso que ele sempre me lembrava: pastor, ninguém é tão ruim quanto dizem, mas ninguém é tão bom quanto dizem. Quando a Bíblia fala da gente ser uma bênção, o que é o que a Bíblia está dizendo? Essa semana eu coloquei no Instagram meu uma pergunta assim: para você, o que significa ser uma bênção? Eu tive algumas respostas. O que significa? Algumas respostas, olha que interessante, eu concordo com elas. Significa mostrar Cristo através da nossa vida. Boa, mostrar Cristo através da nossa vida. Significa ser um instrumento ativo de Deus. Significa confiar no Senhor, reconhecê-lo como Deus. É fazer o coração de alguém ficar quentinho. Gostaram? É fazer o coração de alguém ficar quentinho. Eu recebi muitas, estou citando para vocês algumas. O que é ser uma bênção? Você diz assim: pastor, fulano é uma bênção. O que você está dizendo? O que está embutido ali? O que é ser uma bênção? É tão interessante que Deus chama Abraão e fala: Abraão, você sai da sua terra, da tua parentela, e eu vou fazer de você uma bênção. E Deus fez isso de uma maneira tão extraordinária, que no Novo Testamento, Abraão é citado em Hebreus, é citado por Pedro e é citado por Paulo ao escrever aos Gálatas. Este homem que carrega o título de pai da fé, o patriarca, em 3 livros no Novo Testamento o seu nome é citado, e é citado como pai da fé, o homem que foi de fato uma bênção. Então, quando Deus fala para a gente ser uma bênção, Deus tem condições de nos fazer uma bênção. Deus chama e Deus capacita para a gente ser uma bênção. Mas o que é ser uma bênção? Ou o que eu devo fazer para eu ser uma bênção? Eu vou separar aqui pelo menos 3 verdades à luz do texto, de como que a gente pode ser uma bênção, ou o que a gente precisa de fazer para ser uma bênção. Primeiro,
Para ser uma bênção, eu preciso sair do ambiente de pecado. Olha o verso 1. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Irmãos, uma coisa importante aqui, no capítulo 11, Abraão está em Ur. No final do capítulo 11, cita que ele está em Ur. Já no capítulo 12, a Bíblia diz que alguns anos depois ele está em Harã. Então ele sai de Ur, já está em Harã, e no verso 4 diz que Abraão tem 75 anos quando ele sai de Harã. Por que Deus manda ele sair dali? Aí você precisa de ter livros para te ajudar a explicar. Para você entender, havia 2 deuses na terra em que Abraão estava junto com a sua família. Os deuses chamavam Nana e Sim. Nana e Sim, que eram considerados deuses que recebiam culto, deuses lua, que eles chamavam naquele tempo. Era um lugar onde havia cultos, reuniões para oferecer a esses deuses. Eu estou citando 2, Nana e Sim. Mas Deus tem um propósito de chamar o homem para ser o pai da fé, para fazer um homem um exemplo, uma bênção. Como que Deus começa a nos fazer uma bênção? Tirando a gente do ambiente de pecado. Deus não pode fazer de nenhum de nós uma bênção se eu viver no ambiente do pecado. Para que eu seja uma bênção na minha casa, na minha igreja, no meu trabalho, eu preciso abandonar o ambiente de pecado. Então Deus diz para Abraão: sai, Abraão, eu vou te fazer uma bênção, mas o primeiro passo para você ser uma bênção é sair. Amados irmãos, se você quer ser uma bênção no seu trabalho, na faculdade, na escola, você quer ser uma bênção entre os amigos, na família, onde quer que seja, nós precisamos abandonar o pecado, abandonar o ambiente de pecado. Eu preciso correr. O Ezequias, há uns anos, pregou um sermão, tem bons anos, mas isso está no meu coração até hoje. O título do sermão dele foi assim: tratar com o pecado é fuga constante. Era o título do sermão dele. Pecado é todo dia fugindo. Pecado a gente não enfrenta, a gente pode enfrentar Satanás, resistir o diabo e ele fugirá de vós, mas pecado a Bíblia nunca disse enfrente, não, porque a gente não tem condições de enfrentar. Pecado é fugir. Eu vi, a Bíblia diz que o primeiro olhar nenhum homem pode evitar, mas o segundo olhar pode. Talvez eu olhei para algo que eu não devia olhar a primeira vez, é inevitável, mas o voltar a olhar a segunda vez, este é inevitável. É como Martinho Lutero diz: eu posso não evitar com que um passarinho faça coisinhas na minha cabeça, mas eu posso evitar dele fazer ninho. Eu andando na rua, pode ser que aconteça alguma coisa, mas fazer morada, ninho, aí eu posso evitar. Irmãos, para Deus fazer de você uma bênção, você precisa abandonar o pecado, e o pecado é sério, é tão sério que Deus abriu mão do Filho dele, para solucionar esse problema. Não bastava todo o dinheiro, não bastava todo o universo, não bastava nada disso, a única coisa suficiente para resolver o problema era o seu próprio Filho, por isso que ele abre mão, e essa história vai ser até encenada com Abraão e Isaac lá na frente, eu não vou contar agora, mas é extraordinário isso. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa ser uma bênção em todo lugar, em todo tempo, mas você precisa de abrir mão do pecado. Dá uma faxina. Abraão, o problema dele era a cidade. Qual que é o seu problema? Às vezes celular carregado de coisa imunda, suja, coisa que um crente não devia carregar. Você podia dar uma faxina ali. Eu lembro, o Carlos Eduardo deve estar aqui, eu acho que ele está aqui com a gente online. O Carlos Eduardo sempre foi muito inteligente, puxou o pai. O Carlos Eduardo, muito inteligente, muito capaz em muitas áreas, e nessas áreas de internet. Um dia eu falei assim: Carlos, você sabe, se for possível, ou você desejar esconder as coisas no celular, você sabe? Tio, se a gente quiser, a gente esconde, ninguém acha. Então deixa eu te dizer, isso eu falei com um jovem, adolescente,
Eu sei que se você quiser esconder besteira no seu celular, você esconde. Não estou aqui para te julgar, não. Eu só estou dizendo que para você ser uma bênção, você tem que limpar, você tem que fazer uma faxina. Fazer uma faxina na sua casa, fazer uma faxina na sua vida, fazer uma faxina naquilo que você fala, naquilo que você vê, assiste. Por onde você anda, tem que fazer uma limpeza. Ninguém é uma bênção carregado de pecado. Ninguém. Não há um nome na Bíblia que Deus usou que este homem viveu em pecado. Para eu ser uma bênção, eu preciso abandonar o pecado. Qual é o ambiente que você precisa deixar? Às vezes é grupo de WhatsApp. Irmão, eu não sei qual grupo que você tem, mas se o grupo não glorifica a Deus, pula fora. Sai desse grupo. Grupo que só manda fotinhas que não devia mandar, mensagens que não devia mandar. Tem um botãozinho lá, sai do grupo. Tchau. É melhor você ser tido como um chato, mas ser tido por Deus como um santo, do que você receber o aplauso no seu grupo e receber a reprovação do nosso Eterno. Quer ser uma bênção? É preciso deixar o ambiente de pecado. Mas a segunda verdade eu quero chamar a sua atenção nesse texto. Está no verso 2. Para ser uma bênção você precisa ver o que Deus vê. Olha o verso 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Irmãos, eu queria trabalhar com vocês duas visões. A primeira, a visão de Abraão, como que ele via a vida, e depois a visão de Deus. Vamos pensar em Abraão, como que ele via a vida? Um homem de 75 anos de idade, já está mais pensando em aposentadoria do que pensando em iniciar uma carreira. 75 anos de idade. A sua esposa estéril, não tinha filhos, tinha nenhuma perspectiva de ter filhos. Este homem vivia nesse contexto de pecado, talvez ele pensando o seguinte: a vida vai acabar por aqui, vou viver o resto dela aqui. Mas aí, vamos pensar na outra visão. Como que Deus via Abraão? Deus olhava para Abraão e via, não uma mulher estéril, mas uma mãe de filhos, sua esposa. Deus olhava para ele, mas não via um senhor. Deus via um jovem para ter uma linda história na sua presença. Deus olhava para Abraão e via um pai, e não um pai de 1, 2, 3 filhos, mas um pai de uma multidão. Está aqui os filhos de Abraão. É como Deus olhava. Deixa eu te dizer, você quer ser uma bênção? Não olhe para a sua vida com os seus olhos. Quando a gente olha com os nossos próprios olhos, a gente coloca as limitações. Mas eu sou assim, a minha família não tem, mas não tem jeito, não dá. Olhe com os olhos de Deus. Abraão via na vida dele um homem velho e sem condições de ter filhos, mas Deus olhou para ele e falou assim: você é um homem novo, porque ele vai viver mais 100 anos. Ele morre com 175 anos. Deus olhou e falou assim: você vai viver mais um bocadinho e você vai ser uma bênção. Eu vou abençoar todo mundo, te abençoar, amaldiçoar todo mundo que te amaldiçoar. Abraão é o começo da jornada e não o fim. Irmãos, olhe para a sua vida na perspectiva do céu. Não olhe para a sua vida na perspectiva humana, não. Humana é desanimador. Olhar para a minha vida na perspectiva humana é triste demais. Mas olhar para as nossas vidas na perspectiva do que Deus pode fazer é triunfante, é glorioso. Deus, eu não sou nada, não tenho nada, mas se o Senhor está vendo, eu vou. Deus, eu vou abandonar então minha parentela, vou abandonar o lugar, porque eu creio naquilo que o Senhor vê a meu respeito. Então escute, amados, toda vez que Deus te der uma oportunidade de servi-lo, não olhe para isso com seus olhares, ou com seu olhar. Deus te chamou para alguma área você servi-lo. Lembre de Abraão. Olhe como que Deus está te vendo. Talvez você está, pastor, eu sou gago. Pois é, você é gago, mas Deus está te vendo como pregador. Pastor, eu sou muito limitado, eu não tenho condições. Você é, mas Deus está vendo você como um grande servo, um homem, uma mulher que será muito abençoado por Ele. Por isso que Abraão não é à toa que é chamado do pai da fé. Este homem olhou para a sua vida com o olhar de Deus. Essa foi a perspectiva dele. Mas ele não foi perfeito, né, irmãos? Você lembra que daqui a pouquinho, mulher pode ser uma bênção na vida da gente, mas ela também pode estragar a gente. Ficou alerta. Daqui a pouquinho Sara está falando assim: ô meu bem, o senhor falou que a gente vai ter filho, mas está ficando meio tarde. Já tinha passado 11 anos.
está demorando um pouquinho, vamos arrumar um jeitinho? Tem uma mulher aqui, Agar mesmo, tem uma Agar aqui, faz o seguinte, coabita com ela, tem um relacionamento com ela, e ela vai dar à luz um filho e está resolvido. É o crente que não tem paciência de esperar a bênção de Deus cumprir, a gente quer dar um jeitinho, e de repente, Abraão vai ter um filho com Agar, lembra o nome dele? Ismael. Você sabe que existem hoje os árabes e os judeus. Os árabes são descendentes de Ismael, os judeus são descendentes de Isaque. Até hoje, os povos não se batem, a encrenca está aí. Foi o próprio Deus que depois puniu com vou chamar de uma certa maldição, um juízo, falou que eles nunca iam conviver juntos, até hoje, porque a mulher e o Abraão é o culpado. Vamos dar uma pressa aqui, vamos adiantar o plano de Deus. Nasceu Ismael, pois é, mas não é Ismael, não é com Agar, vai ser com a sua própria mulher, Abraão, Sara, pois é. Aí ele recebe a lição, daqui a pouco vem Isaac, o filho da promessa, Deus cumprindo, sabe com quantos anos? Com 99 anos, né? Que Abraão tinha. Portanto, se ele tinha 75 quando recebeu a promessa, 24 anos depois. Aqui tem uma lição para mim e para você. Quando a gente olha para a nossa vida com os olhos de Deus, lembre-se, muitas vezes aparentemente vai demorar. Para Abraão foi 24 anos. 24 anos, muitos aqui não têm de vida. Não são 24 dias, às vezes demora, mas é melhor esperar Isaac do que se arrumar um jeito e aparecer Ismael, é melhor. Quer ser uma bênção? Vê como que Deus está te vendo, olhe para a sua vida na perspectiva do eterno. Abraão, você vai ser pai, e pai de uma grande multidão. Está aqui os filhos de Abraão, pois é. Terceiro, escute essa, para você ser uma bênção, você precisa aprender a obedecer a Deus. Olha o verso 4, partiu pois Abraão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Deixa eu te dizer uma coisa, o ABCD de Deus é obedecer. O ABCD de Deus é obedecer. Deus não abre mão da obediência. Quando você vai citar os nomes de homens de Deus na Bíblia, você vai ver que a virtude da obediência estava em todos eles. Pega Davi, o maior rei de Israel, nascido em pecado. O homem até hoje é lembrado como o maior rei. Você lembra como que ele entra na guerra? Ele entra na guerra, onde mata Golias, porque o seu pai mandou ele levar pão para os seus irmãos. Levar pão. Obediência, irmãos, tem a ver com coisas simples. É o papai e a mamãe fazendo um pedido bobo, e eu resolvo obedecer, porque eu entendi que quando meu pai e minha mãe me pedem e eu obedeço, eu estou obedecendo a Deus, e Deus ama um coração obediente. E obediência é um negócio que se aprende. Se você percebeu, eu coloquei ali, você precisa aprender a obedecer. Ninguém aqui é 100% obediente, nós estamos num processo. Eu estou aprendendo, e de vez em quando eu faço como Abraão, vou tentar aqui, dar o meu jeitinho, vou tentar o meu modo, aí daqui a pouco eu vejo que o meu jeito, o meu modo não funciona. Tem que esperar, eu tenho que crer. Irmãos amados, nós precisamos aprender a obedecer ao Senhor. Há uma história muito conhecida, de um pai que chegou para o filho e falou: filho, uma grande propriedade, um portãozão grande na frente, e falou assim: filho, aqui ninguém entra na propriedade, viu? Você vai ficar no portão, ninguém entra. E diz que Napoleão estava passando com seus homens por ali, e ele chegou naquele portão porque ele tinha que passar na propriedade do pai do menino, e o menino que estava no portão disse assim: aqui o senhor não pode entrar, aqui o senhor não pode entrar. E Napoleão disse assim: meu filho, deixa eu te dizer, eu sou Napoleão Bonaparte, eu sou o imperador, eu quero que você abra esse portão. E o menino, calmo, com o braço cruzado, disse assim: o meu pai disse que ninguém pode entrar nesse portão, e o senhor não é maior do que o meu pai, e o senhor não vai entrar nesse portão. E diz a história que Napoleão Bonaparte olhou para trás, para os seus homens, e disse assim:
dê-me 100 homens como esse menino, e eu vou conquistar o mundo. 100 homens como esse menino, que eu vou conquistar o mundo. O menino que recebeu uma ordem: ninguém entra na nossa casa. Pode ser o menor, ou pode ser o imperador. Ninguém. E o menino disse: o senhor não entra. É imperador, mas aqui o senhor não entra. Deixa eu te ensinar uma coisa, eu te lembrar. Nós precisamos aprender a obedecer. Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus, se fosse fácil, todo mundo obedeceria, não é verdade? Obedecer a Deus envolve abandonar o lugar que a gente gosta. Obedecer a Deus envolve abandonar a família. Meu Deus, que negócio difícil. Sai da tua terra e de quem? Da tua parentela. Abraão vai cometer um deslize aqui, que ele vai levar Ló, e vai ser um grande problema lá no futuro. Você percebe que até na obediência teve desobediência. Não foi uma obediência perfeita. Ele foi, mas foi com um cara que não devia ter ido. Ló, Deus mandou você ficar, eu não posso levar ninguém, é eu e minha mulher e os filhos só. Pois é, presta atenção numa coisa, irmãos, é na obediência que nós temos a bênção de Deus. Você quer ser abençoado? Obedeça. É na obediência que o poder de Deus fica disponível. Quando a gente obedece, Deus libera o seu poder para a gente vivenciar as bênçãos dele. Então Deus não abençoa um rebelde, Deus abençoa um filho que resolve obedecer. Eu comecei a minha palavra nesta noite dizendo para você: sê tu uma bênção. Eu queria que você fosse uma bênção, a sua casa, o seu trabalho, a nossa amada igreja, onde você estiver. Mas para isso, o ambiente do pecado tem que ser deixado para trás. Para você ser uma bênção, você precisa de aprender a obedecer, e você também vai precisar de ver a sua vida como Deus está te vendo. É assim que o Senhor Jesus foi. Jesus foi o maior exemplo de obediência. Hoje o Tiago, na escola dominical, começou lendo na EBD Filipenses 2,5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, porque sendo Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. A si mesmo se humilhou, se esvaziou, assumindo forma de servo, e Deus o exaltou sobremaneira, que lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra. Sabe de uma coisa? Jesus é o exemplo de obediência. O nome dele está acima de todo nome, porque ninguém foi tão obediente quanto a Cristo. Ninguém. Ele é o exemplo para mim e para você, de que dá para a gente ser uma bênção, se a gente imitá-lo. Vamos louvar a Deus? Podem vir aqui, amados.